vamos apresentar o apóstolo João, que é um apóstolo que seguia Jesus por toda parte, desde que o conheceu. Ele foi convidado a fazer parte do seleto grupo, né, de 12 apóstolos. E nesse estudo vamos conhecer fragmentos da vida do João, seu papel nas Escrituras, como ele conheceu Jesus e o que a tradição diz sobre seu desencarne. Então, prepare-se para uma jornada que revela a importância desse apóstolo. E quem foi João? João, o evangelista, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. E depois nós vamos ver mais adiante a razão disso. Mas não podemos confundi-lo com João Batista, porque João Batista era primo de Jesus e foi aquele que o batizou, né? E era considerado um profeta, né? Mas não fez parte do grupo de apóstolos de Jesus. A história, então, de João diz o seguinte: João era filho de Zebedeu e de Salomé, e seu irmão Tiago também pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos de Jesus. É provável que Tiago fosse mais velho do que João, porque ele sempre é citado primeiro, né? E, e ele, mais seu pai, Zebedeu, e assim como Simão e André, filhos de Jonas, eram pescadores por profissão. Alguns estudiosos até dizem que eles tinham uma pequena sociedade, né? Então, Simão e André, filhos de Jonas, e Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então, esses seis, mais alguns pescadores, tinham uma sociedade, né, de pesca. Tem um livro bastante interessante de João Nunes Maia, chamado Francisco de Assis, que foi uma das encarnações de João, uma encarnação posterior, né? E nesse livro, que é uma psicografia de João pelo espírito Miramês, ele fala sobre João, e aí talvez a gente entenda por que que ele era considerado o apóstolo amado de Jesus, né? Esse livro diz assim: quando João nasceu, sua mãe Salomé foi tomada por uma chama de luz presenciada por Zebedeu em estado de vigília. Esse estado de vigília refere-se ao período em que uma pessoa está acordada e consciente. Durante a vigília, o cérebro fica ativo, permitindo a interação do ser com o ambiente, pensamento racional e tomada de decisões. Então, esse é o estado de vigília. E era nesse estado de vigília que se encontrava Zebedeu, enquanto Salomé era tomada por uma luz. Salomé, grávida, foi tomada por uma luz. E se fez um clarão tão grande, segundo Miramês, que foi igualmente visto por muitos pastores na madrugada de delivrance. Eu não sabia o que era delivrance, então fui pesquisar, e aí diz que, em sentido espiritual ou simbólico, pode representar um momento de redenção, de libertação emocional ou transformação que ocorre durante a madrugada, por isso é chamada madrugada de delivrance. Mas, além disso, também significa, delivrance também pode se referir ao estado da mulher durante o parto,
o que pode sugerir uma metáfora para um nascimento ou um momento de grande mudança. Então, Salomé, naquele momento de deliverance, ou seja, no momento do parto, ela foi tomada por uma chama de luz, um clarão muito grande. E Zebedeu presenciou isso e muitos pastores viram aquela luminosidade, aquele clarão. E mais, Miramês nos diz que a moradia ficou inundada de perfume nunca antes sentido por alguém da família, e um coro de anjos orquestrou sons que os familiares puderam ouvir como se fora o céu descendo à terra por misericórdia do Deus de bondade e amor. Então, veja quantos elementos maravilhosos, né? A mãe dando a luz, e cheia de luz, né? Quer dizer, na hora do parto de João, a mãe é tomada de luz, a casa se enche de um perfume maravilhoso, nunca sentido antes, ouvem-se sons de um coro de anjos. Então, assim, esse apóstolo, ele era um ser especial, né? Ele já era um ser, se não de luz, pelo menos um ser superior, um espírito superior, né? Miramês continua dizendo o seguinte: nasceu um menino que tomou o nome de João e que trouxe a primazia de ser cognominado o evangelista, o profeta mais difícil de ser compreendido pelos homens, o apóstolo que teve a felicidade de fechar o pergaminho de luz com o Apocalipse. Então, João, ele, assim como outros três apóstolos, escreveu evangelho, um evangelho, né? Cada um escreveu um, são os evangelhos. Então, esse de João era considerado o mais profundo, o mais complexo e enigmático do Novo Testamento. E por quê, né? As razões eram o uso de simbologia e de metáforas. João empregava imagens assim como o Cordeiro de Deus, a luz do mundo, o Verbo, né? Que exigem uma compreensão mais abstrata. Ele foi o escritor do livro do Apocalipse, né? Que era relatando todas as visões apocalípticas, né, que são repletas de números, de criaturas, de eventos que geram múltiplas interpretações ao longo da história. É um livro muito complexo às vezes, alguns autores até questionam se foi João mesmo quem escreveu, dada a complexidade e a diferença de linguagem dele para o livro do Evangelho, o Evangelho de João, as cartas, né, as epístolas, três epístolas que ele escreveu. Mas eu, particularmente, eu penso que a leitura mais aprofundada, quer dizer, a escrita, né, mais aprofundada, tem a razão no fato de que, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, ele já estava numa idade bem avançada, então era um homem já muito experiente, muito vivido, né? E aí talvez a cultura dele, né, moral, emocional, espiritual, já tivesse também mais avançado, né? A perspectiva espiritual profunda também era um fato para essa escrita tão difícil de ser compreendida pelos homens, né? A influência sobre a teologia cristã, enfim, várias razões que levam as pessoas a considerarem esses livros escritos por João mais difíceis do que os que foram escritos pelos outros apóstolos. Eu acho que eu nunca li o Apocalipse. Eu nunca li, nunca li.
Pois é, eu também não. Pois é, de repente vai aguçar a nossa curiosidade, né? É. Então, agora não Miramês falando, né, mas isso a gente encontrou em outros livros, esse aqui eu acho que é do Humberto de Campos, falando que antes de conhecer Jesus, João, assim como André, também era discípulo de João Batista. Então, João, o evangelista, assim como André, né, o irmão de Pedro, também era discípulo de João Batista. Uma quantidade assim boa de jovens seguia João Batista, ouvindo João Batista anunciar Jesus como Cordeiro de Deus. Então, isso nós também já falamos quando trouxemos aqui a história de Simão Pedro, né? E assim como os irmãos André e Simão, João e seu irmão Tiago também foram chamados por Jesus, estes últimos, enquanto consertavam suas redes de pesca junto ao mar da Galileia. Então, aqui também trouxemos as mesmas imagens lá do lago da Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou também chamado de Mar da Galileia. E aí, como é que se deu o encontro de João, né, com Jesus? Então, no livro do Humberto de Campos, ele diz que após o aceite de André e Simão ao convite feito por Jesus para serem seus discípulos e fundarem o reino de Deus aqui na terra, os três, Jesus, Simão e André, seguiram pela praia até encontrarem João, seu irmão Tiago, o pai de ambos, Zebedeu, e mais alguns pescadores consertando suas redes. Jesus, dirigindo-se a João e a Tiago, lhes disse: Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Eles imediatamente abandonaram suas redes e seguiram o grupo. E aí a gente pergunta, né? Quê, né? Por que todos atendiam aquele convite de Jesus assim, quase que sem pestanejar, né? Por que que eles não ficavam indecisos? No livro da FEB, o Estudo Sistemático para a Doutrina Espírita, nós vamos encontrar a resposta para isso, dizendo porque o encontro com o Mestre e o subsequente chamamento de Jesus os fazem recordar a missão que haviam assumido antes daquela experiência reencarnatória, quando se encontravam no plano espiritual. Eles lá no plano espiritual, eles certamente combinaram isso com Jesus, né? E aqui na Terra, eles estavam apenas cumprindo o seu papel, a sua missão, né? Por isso eles não tinham dúvida, eles seguiam Jesus sem pestanejar. E fora que o magnetismo de Jesus era muito grande, era muito intenso, né? As pessoas ficavam muito impactadas por ele, pela sua voz, pela sua presença, pelo seu olhar, né? Tudo aquilo, tudo em Jesus, eu acho que chamava, né? Era assim, as pessoas tinham muita confiança nele, né? Porque ele tinha um magnetismo imenso. E os apóstolos não sabiam, no momento da convocação, qual seria a extensão do trabalho que teriam de realizar junto a Jesus. Eles provavelmente tinham um sentimento interno de que tinham que segui-lo, de que tinham que fazer o que ele pedisse, mas não sabiam exatamente o que iriam fazer, né? E qual seria a importância e a extensão daquele trabalho. Ignoravam também que a missão do Mestre de Nazaré iria transformar o mundo, estabelecendo um marco divisório de eras, né? O antes e o depois de Cristo. Mesmo assim, sem qualquer vacilação, seguiram-no. Então, não só eles, né, mas os demais também, né? Todos foram convocados, seguiram.
Então, após a ascensão de Jesus, depois que ele passa aquele período do messianato dele na terra, ele é condenado, crucificado, morto, né? E fica sepultado. Depois ele sai, né? Ressuscita, segundo a história, e aí ele aparece algumas vezes ainda para os apóstolos, mas depois ele segue, né? A sua missão em outros planos. Então, após essa ascensão de Jesus, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro. Pedro era um apóstolo também muito importante, porque ele foi o líder do colégio evangélico de Jesus, né? Então, ele é quem, com a partida de Jesus, ele, Pedro, é quem ficou responsável pelos apóstolos, né? E pela continuidade da disseminação do evangelho pelo mundo. Então, Pedro tinha essa importância e João estava sempre colado com Pedro. Então, isso nesses atos que estão aqui, aparece sempre o nome de João ao lado de Pedro. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. E a tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros no Novo Testamento, que nós já falamos, né? O quarto evangelho, Evangelho de João, 3 epístolas, 1, 2 e 3 João, e o livro do Apocalipse. Quais os versículos marcantes sobre João? Em Marcos, nós vamos encontrar no capítulo 3, versículo 17, que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, Jesus designou os 2 irmãos, João e Tiago, como Boanerges. Muito provavelmente, essa designação apontava para a natureza explosiva dos 2 irmãos. Isso indica que normalmente eles eram homens de emoções controladas, mas em determinadas situações a ira logo os acendia. Então, tudo era motivo para irritá-los e eles acendiam ali aquela chama interior dentro deles. Aí Lucas vai nos dar um exemplo desse temperamento explosivo desses 2 irmãos, quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a hospedar Jesus, como veremos no próximo slide. Mas antes de passarmos para o próximo slide, vamos dizer que esse versículo 17 do capítulo 3 de Marcos destaca a escolha de Jesus dos apóstolos Tiago e João, que receberam um nome que reflete sua personalidade forte e energética. O nome Boanerges sugere que eles eram conhecidos por sua paixão e fervor, simbolizando a intensidade do seu caráter. Então, eles eram pessoas boas, pacíficas, mas, né, de um fervor, assim, uma paixão, um amor pelo Cristo, um cuidado com ele muito grande, né? Então, vamos ver essa passagem em que alguns habitantes de uma vila samaritana se recusam a hospedar Jesus. Vamos ver o que esses 2 aprontaram. Está em Lucas 9, versículo 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, ou seja, os samaritanos lá não quererem hospedar Jesus, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Ao mesmo tempo em que tal declaração aponta para um temperamento forte, ela também indica o profundo amor e a grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão nutriam pelo Senhor Jesus. Eu não conhecia essa passagem, não.
Pois é, eu também não conhecia. Esse temperamento explosivo era o mesmo do Simão Pedro, né? Quando, por exemplo, o É, soldado veio, né, para prender Jesus, que ele cortou a orelha do soldado. Então, assim, eles protegiam muito Jesus como se Jesus precisasse de proteção, né? Eles não entendiam muito bem, né? Aquela grandiosidade que era Jesus, né? Mas depois eles foram conhecendo com o tempo. E aí, em dada ocasião, talvez devido à influência da mãe, a Salomé, Tiago e João deixaram transparecer certo egoísmo, assim, um pouquinho de egoísmo ao pedirem que Jesus lhes cedesse lugares privilegiados no reino dos céus, né? Então, mais adiante, no próximo slide, nós vamos ver isso em Marcos 10:37. E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Já em Mateus 20:23, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus dois filhos, adorando-o e trazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele, Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com o que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Então, Jesus tinha sempre assim muita humildade, né? Ele sempre dizia: seja feita a vontade do Pai e não a minha, né? E é o que nós também temos que ser, né? Temos que ser humildes. E essa passagem no livro, né, Francisco de Assis, de João Nunes Miranda, né, e pelo Espírito Milanês, ele trata essa passagem de uma forma muito bonita também. Ele diz assim: Salomé, a mãe de João e Tiago, certa vez aproximou-se do Mestre Jesus e narrou para ele os fenômenos que acompanhavam João desde o berço. Notara, sem medo de estar errada, que seu filho tinha uma tarefa em algo semelhante à do Cristo e pediu com humildade para que ele o abençoasse, escolhendo também Tiago, para que pudessem assentar cada um ao seu lado no reino de Deus. Tiago e João aproximaram-se do mestre, decididos, ficando cada um de cada lado, concretizando o pedido da mãe. Cristo, fixando seus grandes olhos nos de Salomé, respondeu serenamente: não compete a mim decidir deixar ou não que os teus filhos se assentem ao meu lado na marcha que se propuserem caminhar na terra e no céu. Eis que cada um de nós haveremos de testemunhar diante de Deus e de nossa consciência o que aprendemos. No entanto, se eles suportarem tomar comigo o cálice amargo preparado para mim há milênios, rogaremos ao nosso Pai Celestial que os mantenha em minha companhia, para que a felicidade aumente em meu coração e a tua vontade será satisfeita se for esta a vontade de Deus. Então, assim, quando ele fala desse cálice amargo, né? Ele, quando está no Monte das Oliveiras, Jesus, né? Quando Jesus está no Monte das Oliveiras ali aguardando os soldados virem prendê-lo, né? Ele fazendo ali a última prece, ele roga ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia tudo que ia acontecer, né? Viria a acontecer depois que os soldados o prendessem, e, e ele
como todo, naquele momento muito humano, né? Como todo humano, ele acho que ele temeu um pouco, né? O que ele iria sofrer, as amarguras pelas quais ele passaria, as dores, né? Pelas quais passaria. Então ele rogou ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for a sua vontade, faça-se primeiro a sua vontade, não a minha, né? E não teve jeito, aquilo estava escrito, tinha que acontecer daquela forma, né? E aí ele foi condenado, morto, preso, condenado, morto, sepultado, né? Ai, ai. Então ele fala para Salomé, né, que os filhos dela não poderiam tomar aquele cálice amargo preparado para mim há milênios, né? Mas que ele rogaria ao Pai Celestial que os mantivesse na companhia de Jesus, né? Se essa fosse a vontade de Deus. Bom, então, João, esse discípulo a quem Jesus amava, né? Vamos ver o porquê disso, né? Em João, capítulo 13, versículo 23, João escreve: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Essa passagem de João reclinado no seio de Jesus é quando eles estão na Santa Ceia e Jesus anuncia que um deles iria traí-lo. E aí Pedro é, toca em João e diz assim: pergunta a ele quem é esse? Pedro, muito curioso, né? E aí o André, então, o João, então, reclina, encosta o peito assim, a cabeça no peito de Jesus e pergunta: quem, mestre? Quem irá traí-lo, né? Então é essa passagem aí que o próprio João narra. E ele diz, o apóstolo, aquele a quem Jesus amava. E todos acham que é João que era o apóstolo mais amado, né? E as razões aqui a gente vai entendendo, né, o porquê. E aí em João 19, 26 e 27, diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, essa passagem aqui é bem clara, né? Que acho que o único apóstolo que foi a crucificação de Jesus foi João, né? Ou pelo menos aquele que chegou mais próximo, né? E Maria estava lá também, Maria, mãe de Jesus. E Jesus, antes de subir, né, de subir aos céus, ele disse para João que cuidasse de Maria, né, e disse: Mulher, eis aí o teu filho, olhando para João, né, e depois disse para João: Eis aí a tua mãe. Então ele deixou um entregue aos cuidados do outro, né, e ele fala aqui que Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, então dá sempre a entender que quem é o discípulo amado é João, né? Bom, então, concluindo sobre João, nós podemos dizer que esse apóstolo era aquele que esteve presente em três importantes ocasiões, né, do ministério de Jesus. Nessas ocasiões, ele estava acompanhado de Simão Pedro e Tiago. Em todas as ações importantes de Jesus, ele esteve presente e estavam presentes também Simão Pedro e Tiago, irmão de João. Então, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, eles estavam lá. Esse Jairo era um funcionário do Sinédrio. E, em princípio, ele não deveria acreditar em Jesus, não deveria confiar nos milagres que ele fazia, mas já há algum tempo, antes mesmo da filha de Jairo adoecer, Jairo já vinha assim, muito interessado nas coisas que falavam sobre o Mestre Jesus, sobre os fenômenos que aconteciam, já tinha assim, um grande interesse em Jesus.
E aí a filha dele adoece e o médico desengana, já pede para ele já contratar as carpideiras, né? Chamar um padre não, um sacerdote. E ele fica tão desesperado que o que ele faz é ir chamar Jesus e pedir que Jesus viesse à sua casa. E Jesus vai e cura a filha deles, né? Também na Transfiguração, no Monte Tabor, né, onde Jesus se eleva, fica extremamente luminoso, irradiado, né? E aparecem ali Moisés e o profeta. Aqui eu não estou bem lembrada se é o Jeremias ou outro, esqueci agora. Mas os apóstolos, né, o João, o Tiago e o Simão Pedro, assistiram, né, a esse espetáculo aqui, né, porque deve ter sido uma coisa maravilhosa. Também no Getsemane é o lugar mencionado na Bíblia, localizado a leste de Jerusalém, que é também a Ribeira de Cedron, uma região do Monte das Oliveiras, né? E a palavra Getsemane significa lugar de azeite em aramaico. E foi o jardim onde Jesus orou em agonia pouco antes de ser preso. Então, aqui, como eu falei antes, né, no Monte das Oliveiras, Jesus orou e disse aquela frase, né? Pai, afasta de mim esse cálice. E os apóstolos aqui, curiosamente, estavam dormindo. Ele levou os apóstolos para orarem com ele, se afastou um pouco para orar. Quando voltou, os três estavam dormindo. Ai, ai, Jesus. Então, João também esteve na crucificação do Cristo, né? Que tem uma imagem aqui de João e de Maria bem próximo de Jesus, provavelmente simbolizando o momento em que ele fala: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, né? Então, no momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. E depois foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição, porque a primeira a perceber que Jesus não estava mais dentro do túmulo foi Maria, né? Maria de Nazaré, não, desculpa, Maria de Magdala. E aí ela vai correndo avisar para os apóstolos, né? Olha, Jesus não está mais lá e tal. E aí quem vem primeiro correndo até o túmulo é Pedro e João, né? Eles dois vão correndo lá. Então, João, assim, sempre presente em momentos muito importantes, né? E ele, junto com Maria, a mãe de Jesus, vão para Éfeso após a ascensão do Cristo, né? Então, João partiu para Éfeso e conduziu consigo Maria e outros crentes. Lá fundou uma igreja. Éfeso é uma cidade mencionada no Novo Testamento. Além de João, Paulo e Timóteo, também estiveram envolvidos na igreja de Éfeso, desculpa. Então, aqui é a casa que dizem ter sido de Maria, lá em Éfeso, né? A casinha que João arrumou para ela ficar lá em companhia dele. Em algum momento, né, do reinado do imperador Domiciano, o apóstolo João foi banido de Éfeso para Roma, mais precisamente para a ilha de Patmos, essa ilha aqui, e que era um local usado de exílio, como de exílio, para prisioneiros políticos e religiosos. Há registro de que foi nessa ilha que ele escreveu o Apocalipse. Então, aqui ele já estava bem já numa idade avançada, né? Maria já havia falecido antes do exílio de João, lá em Patmos, e durante o seu tempo na ilha, João recebeu uma série de revelações divinas que ele registrou nesse livro, Apocalipse. Ele descreve sua experiência no Apocalipse 1.9, mencionando que estava ali
nessa ilha, vivendo aquele suplício, porque a ilha nem água potável tinha, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, apesar do isolamento, João teve visões assim sobre o fim dos tempos, sobre a vitória do Cristo e sobre a Nova Jerusalém. Os soldados lá dessa ilha de Pátimos, que tinham que vigiá-lo, eles ficavam ali exilados, quer dizer, os prisioneiros que ficavam ali exilados, eles se apaixonavam por João, todos eles ficavam encantados com aquele velhinho maravilhoso e ficavam sem entender por que aquele Deus que João falava, que era tão misericordioso, que era tão bondoso, que era tão isso, tão aquilo, o deixava ali, né, naquela ilha, abandonado e vivendo ali junto com pessoas tão indignas, né, que eram aqueles políticos corruptos, enfim. E João, peraí, saiu aqui um pouquinho. E João, ele tentava, né, evangelizar aqueles soldados, né, mostrando que realmente que Deus era bom, que Deus era tudo aquilo que ele falava e que tudo aquilo era motivo para aprendizado dele, para crescimento dele moral e tal. Então, segundo uma tradição cristã apócrifa, durante o exílio de João lá nessa ilha de Patmos, ele teria orado a Deus pedindo água. E em resposta à sua oração, uma fonte, uma fonte numa rocha, é, é, apresentou uma água límpida, docíssima, e essa fonte, segundo a lenda, teria continuado a jorrar por muito tempo e era considerada por cristãos que visitavam a ilha, é considerada sagrada por cristãos que visitavam a ilha nos séculos seguintes. Mas no livro Francisco de Assis, lá do O Espírito Miramês, nos diz esse respeito de uma forma maravilhosa e muito surpreendente. Ele diz assim: na ilha, João conquistou a todos. Certo dia, ao conversar com dois soldados, um deles comentou: Pai João, assim o chamava. Ultimamente, tenho sentido até sede neste lugar. A água pesa em meu organismo e parece que ele rejeita esse líquido salubre. O mestre de Pátimos, João, né, pôs-se de pé, levantou os olhos para o céu, onde já se faziam visíveis as estrelas, pensou no Cristo, em Maria, em Pedro e Tiago, Paulo e Barnabé, Salomé e Zebedeu, demorou-se na lembrança do Velho Testamento em que Moisés no deserto tocara uma rocha e dela fluíra água pura para os sedentos, que com ela se saciaram em abundância, e rogou o Mestre de Nazaré, em nome do Pai Celestial, com todo o amor que possuía no coração: Senhor, compadecei-vos deste irmão que tem sede, dai-lhe de beber, mas que se faça a vossa vontade e não a nossa. Aí, no mundo espiritual, moveu-se uma caravana, a cuja frente estava o Cristo com o dedo em riste, apontado para João, que ainda se encontrava com os olhos semicerrados, e do seu indicador brilhava uma luz diferente. Partiu dele, desse indicador, um raio, tendo o apóstolo como fio-terra, que, como broca divina, penetrou o solo, sem que os homens de Roma pudessem notar, e como por encanto, as pernas do discípulo começaram a afundar na terra e ele sentiu um líquido refrescante beijar os seus calejados pés. Os dois homens, assustados e com os corações acelerados, constataram o fenômeno e o poder da fé. Ao ver o líquido cristalino escorrendo em várias direções, o primeiro impulso dos soldados foi o de prová-lo.
desconheciam outro líquido igual, mesmo das famosas termas do país a que pertenciam. Além de saciar a sede, a água também alimentava, como se fosse um bom repasto à romana. Ajudaram o pai João a sair da fonte surgida sem palavras e aturdidos pelos acontecimentos. Muito linda, Eu né? sabia dessa passagem da água, Ah, mas não nesses termos assim que o Miramês falou. pois é, muito poético, né? Muito lindo, É, né? é. E agora vem uma sobre a evangelização de um cardume de peixe. Também é muito interessante, porque a gente até, eu já até sabia disso, mas já quando ele estava encarnado como Francisco de Assis e não como João. Mas aqui Miramês diz que foi nessa ilha de Patmos que isso aconteceu. Então, diz assim: a confiança que os milicianos tinham em Pai João era demasiada, deixavam-no dentro da ilha andar a sós por onde pretendesse, e era o que fazia frequentemente. No dia em que os soldados receberam ordens expressas de Roma para o extermínio do velho cristão, saíram à sua procura e o encontraram em uma encosta pregando a boa nova do reino para um enorme cardume, cujos peixes se comprimiam como se fossem pessoas em comício. Isso daí eu não sabia, não. Então, eu tenho isso aqui como Francisco de Assis conversando lá com os peixes, aí falando, evangelizando, e os peixinhos lá tudo assim se agrupando para ouvir o enorme cardume. Mas aqui está como João. João é uma encarnação anterior, né, a de Francisco de Assis. Aí diz que ele continua dizendo que após a partida dos peixes, os soldados silenciosos ainda permaneciam de joelhos, levantaram-se e, com respeito, tocaram de leve o ombro do pastor de cardumes, dizendo-lhe: Pai João, o senhor nos perdoe por interrompermos os seus exercícios espirituais, mas é uma ordem de Roma. Queremos que o Senhor obedeça para não nos colocar em dificuldades. Após lerem um grosso volume de papéis, certificando o apóstolo de tudo este, sem mudar sua serenidade ou desfazer a alegria, disse: Seja feita a vontade de Deus, se é preciso que eu pereça, para que o Cristo cresça nos corações dos homens. Encontrarei a paz nesse ato e levarei comigo para onde for a alegria de ser útil. Olha que coisa linda ele, né? Aí ele vai com os soldados para o que seria lá seu extermínio, né? E a ordem de Roma era exterminar João cozinhando em um tacho de óleo fervente, no qual permaneceu por 7 dias. Findo o prazo, após o óleo esfriar um pouco, os soldados viraram o tacho para escoamento do óleo e, surpresos, viram o velho mestre sair dali ileso, como se nada tivesse acontecido. Parecia chegar de uma longa excursão. Estampou-se em sua feição um sorriso encantador, saudando todos em nome do Cristo, sem qualquer queimadura na pele. Isso, assim, para a igreja, né, embora essa história não seja registrada na Bíblia, ela foi mencionada por autores cristãos antigos, como Tertuliano, no século II. E a tradição foi mantida por séculos, e até existiu uma festa litúrgica da igreja, né, em Roma, para celebrar esse episódio. Mas depois a igreja tentou abafar o caso, né? Mas tem a nota do editor desse livro, né, que o Miramês escreve, quer dizer, que João escreve, João, né, não, Júlio, né, como é que é o nome dele? Esqueci agora.
O escritor desse livro, né, escreve psicografando a mensagem de Miramês. Aí a nota do editor é muito interessante, porque eles falam assim que muitos têm questionado a respeito dessa história de que João passou 7 dias dentro de um tacho de água de óleo fervente, né? Óleo era o azeite, naquela época só tinha o azeite, né? Então, muitos têm questionado a respeito dessa passagem. E eles também, editores do livro, né, ao receberem o livro para análise e publicação, também questionaram, procuraram o médium, né, João Nunes Maia, o autor desse livro. Procuraram João Nunes Maia para tentar dizer, ó, você tem certeza que a gente vai publicar isso aqui? Aí os editores dizem assim, eu não anoto aqui. Os editores dizem assim: lembramo-nos com nitidez o seu olhar profundo, os olhos rasos d'água, respondendo-nos com humildade. Mas eu vi. Miramês projetou um quadro à minha frente, como numa tela de televisão. Isso agora, né, recente, né? Quer dizer, na época que o livro foi escrito, né? Então já existia televisão. Então o autor do livro diz que Miramês projetou uma tela, como se fosse uma tela de televisão, e mostrou, né, que dois espíritos vestiram um João uma roupa fluídica, como se fosse uma roupa assim de astronauta, né? Aquelas roupas como se fosse um escafrando, né? E aí a imponderabilidade. Não, aí os editores explicam cientificamente que a imponderabilidade de átomos e moléculas sobre a ação da energia vital que atua sobre a matéria, interpenetrando-a em todos os sentidos e dimensões, é responsável pelos efeitos que, durante milênios, foram considerados sobrenaturais. A partir de agora, deverão surgir outras informações científicas que corroborarão tudo o que a doutrina espírita vem antecipando à guisa de explicações sobre efeitos do espírito sobre a matéria. Então, até mesmo os ditos milagres de Jesus, né? Muitos cientistas e espíritas já dizem que, na realidade, não eram milagres, eram efeitos dessa união aí de energia, de fluido cósmico, de magnetismo, né? Que aquilo era tudo. Jesus manipulava tudo isso muito bem e produzia aqueles resultados, né? Curar cegos, curar leprosos, curar pessoas com deficiências no andar, né? Paralíticos, enfim. Então, isso aqui que acontece, que aconteceu, né, que dizem que aconteceu com João, também foi possível graças a isso. E mais tarde, né, quanto mais evolui a medicina, a gente vai ver fenômenos aí fantásticos que já existem em outros planos e que a gente aqui ainda está muito atrás, né, muito atrasado ainda, né? Bom, mas seguindo, então, com a ascensão do imperador Marco Nerva em Roma, em 96, 98, o apóstolo João foi liberado para retornar a Éfeso. Então, ele já estava bem idosinho, aí voltou para sua terrinha lá, Éfeso. Maria já estava morta antes mesmo dele ser exilado, e aí ele vai continuar lá cuidando da sua igreja. Aí diz o texto que João foi o único dos apóstolos que não morreu como mártir. Segundo a tradição, João viveu até uma idade avançada e desencarnou de causas naturais em Éfeso por volta do ano 100 depois de Cristo. Antes do desencarne, mesmo com a idade avançada, ele continuou exercendo efetivamente seu ministério. Alguns escritos afirmam que o apóstolo João morreu com idade tão avançada
que em seus últimos dias ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro dos apóstolos a sofrer martírio. Você vê como que era esse espírito João, né? Impressionante, cara. Então, para finalizar, a gente diz que João, o apóstolo amado de Jesus, nasceu entre 6 e 9 depois de Cristo, em Betsaida, Galileia, e desencarnou entre 98 e 117 depois de Cristo, em Éfeso, Ásia Menor. A história de João, principalmente no exílio na ilha de Patmos, é um exemplo, né, de perseverança e fé, mostrando que, mesmo em momentos de dificuldade, Deus pode se revelar de maneira poderosa. É isso, amiguinha. Aqui Ficou terminando. sensacional. Ficou. Muito bom. Mas a história dele é linda, né? Eu fiquei assim encantada, cara, com ele. Eu já tinha lido bastante sobre ele, né? Engraçado é que eu me lembre, ele era inclusive um dos mais novos. É. Ele era uma criança ainda, bem E jovem. foi o que durou mais, né? É. E morreu de causa natural. Ele era realmente muito especial, né? Muito É, especial, muito bacana. mas Ai, ficou, ai. Ah, ficou tá. excelente. Ai, que bom. Mas quase uma hora, né? Caramba. Vamos ver Olha, como foi muito legal, porque eu não senti passar